O vento uivava como uma alma penada do lado de fora da oficina de Lucas. A chuva chicoteava as janelas, borrando o brilho quente que emanava de dentro. Lucas, um jovem com dedos calejados e um olhar atento para mecanismos complexos, estava absorto em seu projeto mais recente. Ele estava meticulosamente montando as delicadas engrenagens de um relógio de bolso antigo, com a testa franzida em concentração. De repente, o toque estridente do telefone cortou o ar, fazendo-o pular. Ele olhou para o velho telefone de disco surpreso. Quem ligaria em uma noite como esta? Limpando as mãos no avental manchado de graxa, Lucas atendeu o telefone cautelosamente. Uma voz rouca, quase inaudível acima do vento uivante, falou do outro lado. A voz o instruiu a ir à praça da cidade, até a estátua do fundador da cidade, e encontrar um bilhete deixado para ele. Intrigado e mais do que um pouco apreensivo, Lucas hesitou por um momento. Ele era naturalmente curioso, mas a mensagem enigmática combinada com o clima assustador o deixou inquieto. No entanto, a voz tinha um tom de urgência, um tom subjacente de desespero que ele não podia ignorar. Vestindo sua jaqueta de couro de confiança e pegando seu guarda-chuva, Lucas decidiu investigar. Ao sair para a tempestade, o vento rasgou suas roupas e a chuva picou seu rosto. Ele lutou para atravessar a noite tempestuosa, seu coração batendo forte com uma mistura de medo e excitação. Chegando à estátua, ele encontrou um pequeno pedaço de papel dobrado discretamente sob sua base, exatamente como a voz havia prometido. Ele o desdobrou cuidadosamente, seus dedos tremendo ligeiramente. A nota estava escrita em letra cursiva elegante, a tinta ligeiramente borrada pela chuva. Era uma charada, enigmática e intrigante. Onde o tempo para, o legado do relojoeiro aguarda. Procure o olho da serpente e o caminho será revelado. Lucas franziu a testa, sua mente a mil. O legado do relojoeiro? O que poderia significar? Ele sabia que o termo relojoeiro era frequentemente usado metaforicamente para se referir a um criador ou uma força que colocava as coisas em movimento. Mas, neste contexto, parecia ter um significado mais literal. A família de Lucas tinha uma longa linhagem de relojoeiros que remontava a gerações. Essa charada poderia estar conectada à história de sua família? E o que era o olho da serpente? A primeira parte da charada, onde o tempo para, sugeria um lugar onde o tempo estava congelado, preservado. Seus pensamentos imediatamente foram para o museu da cidade. Ele abrigava uma coleção de artefatos de diferentes épocas, congelados no tempo atrás de vitrines. Talvez a resposta estivesse lá. Com renovada determinação, Lucas enfrentou a tempestade implacável e rumou para o museu. Ele tinha a sensação de que este era apenas o começo de um mistério muito maior. Um que poderia desvendar segredos enterrados nas profundezas do passado de sua família. O museu estava escuro e deserto, fechado durante a noite. Por sorte, Lucas sabia como entrar. Sua melhor amiga, Emily, trabalhava lá como curadora em meio período. Ela havia lhe mostrado uma entrada dos fundos, usada para entregas e emergências. Ele entrou sorrateiramente, seu coração batendo forte com uma mistura de antecipação e culpa. Ele esperava que Emily não se importasse com esta visita não autorizada. O museu estava estranhamente silencioso. O único som era o eco de seus próprios passos no chão de mármore polido. Ele se dirigiu à exposição de relógios, seus olhos examinando os antigos relógios expostos atrás de cordas de veludo. Ele estava procurando por qualquer coisa que se assemelhasse a um olho de serpente, esperando que isso o levasse ao legado do relojoeiro. Seu olhar pousou em um relógio de pêndulo ricamente esculpido no centro da sala. Seu pêndulo balançava ritmicamente, o único sinal de vida na quietude do museu. Ao se aproximar do relógio, ele notou uma pequena pedra verde esmeralda embutida no mostrador do relógio, acima do algarismo romano para 6. Tinha o formato de um olho,
com uma pupila escura no centro. Seria este o olho da serpente mencionado na charada? Lucas tocou cuidadosamente a pedra e um mecanismo oculto se abriu, revelando um pequeno compartimento atrás do mostrador do relógio. Dentro, ele encontrou um pergaminho enrolado, amarrado com uma fita vermelha desbotada. Ele desamarrou a fita e desenrolou o pergaminho. Era um mapa, desenhado à mão e amarelado pelo tempo, representando um caminho sinuoso que atravessava a cidade e terminava em um lugar marcado apenas com uma única palavra: Cronos. Seção 4. A cifra e a chave. Lucas olhou fixamente para o mapa, sua mente fervilhando de perguntas. Quem era Cronos? E o que tinha a ver com o legado do relojoeiro? O nome Cronos lhe soava familiar, mas ele não conseguia se lembrar. Ele sabia que estava de alguma forma conectado ao tempo. Decidiu visitar a biblioteca da cidade. Ela tinha uma vasta coleção de documentos históricos e arquivos. Talvez ele pudesse encontrar algumas respostas lá. A biblioteca, localizada em uma antiga mansão vitoriana nos arredores da cidade, ficava aberta até tarde às sextas-feiras. Lucas correu pela chuva torrencial, ansioso para decifrar os segredos escondidos no mapa. Ele encontrou um livro sobre mitologia grega, seu interesse despertado pelo nome Cronos. Ao folhear as páginas, descobriu que Cronos era o deus grego do tempo, frequentemente representado segurando uma ampulheta ou uma foice. O livro também mencionava que Cronos era associado a portas escondidas e passagens secretas. Seria isso uma pista? Lucas examinou o mapa novamente, procurando qualquer indicação de uma porta escondida ou uma passagem secreta. Ele notou um pequeno símbolo quase imperceptível gravado na parte inferior do mapa, perto da palavra Cronos. Era um círculo com um ponto no centro, um antigo símbolo frequentemente usado para representar o sol ou o tempo. Ele mostrou o símbolo à bibliotecária, uma senhora idosa com um rosto gentil e um vasto conhecimento da história da cidade. Ela o reconheceu imediatamente. Ora, esse é o símbolo dos antigos portões do cemitério, ela exclamou. Eles estão lacrados há décadas, mas acredito que haja uma cripta escondida em algum lugar dentro do cemitério. Reza a lenda que ela guarda um poderoso artefato, protegido por uma série de fechaduras e quebra-cabeças complexos. Lucas agradeceu à bibliotecária e correu de volta para a tempestade, seu coração batendo forte com antecipação. Ele tinha a sensação de que estava chegando mais perto de desvendar o mistério do legado do relojoeiro. O cemitério, envolto em trevas e névoa, parecia um lugar sinistro, mas Lucas estava determinado a descobrir seus segredos. O antigo cemitério era um lugar assustador, mesmo em plena luz do dia. Lápides antigas, desgastadas pelo tempo e cobertas de era, erguiam-se como sentinelas silenciosas em meio a árvores retorcidas e arbustos crescidos demais. O ar era denso com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Lucas estremeceu, apesar do calor de sua jaqueta, ao entrar pelos portões do cemitério. Ele seguiu o mapa, o feixe de sua lanterna cortando a escuridão, até chegar a um canto isolado onde um imponente mausoléu se erguia, sua fachada de granito adornada com entalhes complexos. De acordo com o mapa, a cripta escondida ficava abaixo deste mausoléu. Lucas circulou a estrutura, seus olhos procurando por qualquer sinal de uma entrada. Ele a encontrou escondida atrás de um grupo de roseiras crescidas demais, uma estreita escada de pedra que descia para a escuridão. Ele desceu cautelosamente, sua mão se arrastando pela parede úmida de pedra. O ar ficou mais frio à medida que ele descia, e um odor de mofo encheu suas narinas. Os degraus terminaram abruptamente em uma pesada porta de madeira, reforçada com barras de ferro. Lucas tentou a maçaneta, mas ela não se moveu. Estava trancada. Ele examinou a porta atentamente, procurando uma fechadura ou um mecanismo oculto. Ele notou uma pequena reentrância retangular na porta.
grande o suficiente para caber uma chave. Mas ele não tinha uma chave. Frustrado, Lucas se encostou na parede, sua mente a mil. Ele tinha chegado tão longe, apenas para ser impedido por uma porta trancada. Ao olhar ao redor da cripta, seu olhar pousou em um espelho antigo pendurado na parede oposta. Estava manchado pelo tempo, seu revestimento de prata descascando em alguns lugares, mas ele ainda conseguia distinguir seu reflexo. Ao olhar para seu reflexo, ele notou algo peculiar. O reflexo da sala atrás dele estava ligeiramente distorcido, como se o espelho não fosse totalmente plano. Ele se aproximou, sua mão se estendendo para tocar o vidro. Quando seus dedos roçaram a superfície fria, o espelho girou para dentro, revelando uma passagem estreita escondida atrás dele. No final da passagem, em um pedestal coberto de veludo preto, estava uma pequena chave de prata. O coração de Lucas deu um pulo no peito. Seria esta a chave da porta trancada? Ele agarrou a chave e correu de volta para a porta. Ele inseriu a chave na fechadura e girou. A fechadura se abriu com um baque pesado. Lucas empurrou a porta e entrou. A cripta estava mal iluminada por uma única lâmpada de óleo bruxuleante pendurada no teto. Teias de aranha pendiam de todos os cantos e poeira cobria o chão. No centro da sala, descansando sobre um pedestal de pedra, estava um magnífico relógio. Era diferente de qualquer relógio que Lucas já tinha visto antes. Era feito de um metal estranho e luminoso que parecia brilhar e pulsar com uma luz interior. Engrenagens e rodas dentadas complexas, visíveis através de sua caixa transparente, giravam e zuniam em perfeita harmonia, como se movidas por uma força invisível. Ao se aproximar do relógio, Lucas sentiu uma energia estranha emanando dele. Um zumbido palpável que parecia vibrar no ar ao seu redor. Ele estendeu a mão para tocá-lo e, quando seus dedos fizeram contato, uma luz ofuscante encheu a sala. Quando a luz diminuiu, Lucas se viu olhando para o rosto familiar de seu avô, um homem que ele acreditava estar morto há anos. "Vô?" Lucas engasgou, sua voz cheia de descrença e uma onda de esperança. Ele era apenas uma criança quando seu avô, um renomado relojoeiro e inventor, havia desaparecido misteriosamente sem deixar vestígios. Seu desaparecimento havia deixado um vazio na vida de Lucas. Um vazio que ele havia tentado preencher seguindo os passos de seu avô, aprendendo a arte complexa da relojoaria. Seu avô sorriu, seus olhos brilhando com calor e uma pitada de tristeza. "Lucas, meu menino, você cresceu", ele disse, sua voz rouca pelo desuso. "Eu sabia que você encontraria seu caminho até aqui eventualmente. É o nosso destino, entrelaçado com o destino deste relógio, o dispositivo Cronos." A mente de Lucas girou. O legado do relojoeiro, a charada enigmática, a jornada perigosa através da tempestade, tudo o havia levado a este momento. A redescoberta de seu avô e a revelação de um segredo escondido em sua família por gerações. Nas horas seguintes, o avô de Lucas explicou tudo. O dispositivo Cronos, ele revelou, não era um relógio comum. Era um dispositivo de imenso poder, capaz de manipular o próprio tempo. Ele o havia descoberto escondido nos projetos e diários passados por gerações de relojoeiros em sua família. Ele havia dedicado anos de sua vida a decifrar os segredos do dispositivo Cronos, desbloqueando seu potencial. Mas ele logo percebeu o imenso perigo que representava nas mãos erradas. Seu poder poderia ser usado para um grande bem ou para um mal inimaginável. Para protegê-lo de cair nas mãos erradas, ele havia encenado seu próprio desaparecimento, deixando para trás um rastro de pistas que apenas seu herdeiro, seu amado neto Lucas, poderia decifrar. Ele havia escondido o dispositivo dentro da cripta, protegido por magia antiga e quebra-cabeças complexos, esperando o dia em que Lucas tivesse idade suficiente para assumir a responsabilidade de proteger o dispositivo Cronos.
Juntos, eles esconderam cuidadosamente o dispositivo Cronos mais uma vez, ativando as antigas proteções que seu avô havia colocado em prática. Antes de lacrar a cripta, seu avô presenteou Lucas com um presente. Um lindo relógio de bolso, sua caixa gravada com os mesmos padrões complexos que adornavam o dispositivo Cronos. "Isto é para você, Lucas", disse seu avô, sua voz cheia de emoção. "Que ele sempre o lembre da preciosidade do tempo e da importância de usá-lo com sabedoria." Lucas aceitou o relógio, seu coração pesado com o peso das palavras de seu avô. Ao sair da cripta, a tempestade havia diminuído e os primeiros raios de sol nasciam por entre as nuvens, lançando um brilho dourado sobre o cemitério. Lucas respirou fundo, o ar fresco da manhã enchendo seus pulmões. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele não era mais apenas um relojoeiro. Ele era o guardião de um segredo que tinha o poder de alterar o curso do próprio tempo. E ele carregaria essa responsabilidade consigo, sempre se lembrando das palavras de seu avô e prezando o dom do tempo.